Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Foca na Fono. E se você está entrando agora pela primeira vez, aproveita, faça sua inscrição e ative o sininho. Gente, a cada 36 crianças que nascem, uma é autista. Vocês com certeza já ouviram esse dado em algum lugar e hoje nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre isso, explicar um pouquinho o que está acontecendo, porque parece que esse número aumentou tanto nos últimos anos. Será que a gente pode acreditar nesse resultado, nessa pesquisa? O que eu posso fazer para perceber se o meu filho tem algum sinal de autismo? Vem comigo que eu te explico. Pessoal, 1 para 36. Esse é o último dado de prevalência estatística do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, que foi divulgado em março de 2023. Essa é a incidência de crianças que nascem com autismo neste momento, não só nos Estados Unidos, porque eles disseram que esse número pode ser reportado para todos os outros países, mas o que está acontecendo, por que aumentou tanto a quantidade de crianças com TEA, transtorno do espectro autista? Em 2022, essa relação era de 1 para 44, então a cada 44 crianças nascidas, uma era autista. Em 2020, eu vou mais atrás ainda, há 23 anos, esse número era de 1 para 150 crianças nascidas. Mas por que será que aumentou tanto? A gente pode ver em qualquer lugar hoje, no supermercado, nas lojas, nas escolas, em todas as escolas temos crianças autistas, e a gente sabe que são autistas, a gente entende, que bom que esse conhecimento chega até todos, né? A gente consegue muitas vezes identificar, mesmo sem sermos profissionais da saúde ou da educação, a gente já entende quais são algumas necessidades dessas crianças, o que antes muitas vezes podia ser um sufoco para os pais que nem sabiam o que a criança tinha. A gente sabe que antigamente, não há muito tempo atrás, muitas crianças eram confundidas com comportamentos inadequados, falta de educação, comportamentos de birra, e na verdade elas podem ser autistas. Então, aquela criança que se jogava no chão, que hoje não quer obedecer o pai, a gente pode pensar, e se isso não é uma condição neurobiológica, que é uma característica do autismo, esse tipo de comportamento, por exemplo. Mas o que será que está acontecendo? Como que aumentou tanto? Por quê? O que a gente pode fazer? Eu estou com uma colinha aqui para não me esquecer de trazer nada para vocês, e nós sabemos que no autismo há um comprometimento de 3 habilidades extremamente importantes para a nossa vida, que é a linguagem, o comportamento e a interação social, né? Então, um atraso de linguagem na aquisição da fala, quando a criança tem 2, 3 aninhos, ainda não fala, geralmente é um dos primeiros sinais ao qual a pessoa, os pais, o professor vai se atentar para procurar um especialista. E por isso, em muitos casos, o fonoaudiólogo é o primeiro profissional a receber essa criança, e é importantíssimo que nós saibamos observar quais são esses sinais, essas características, fazermos uma avaliação clínica, porque não existe um exame para dizer se a criança é autista ou não, porém temos vários protocolos científicos de referência, né? Através deles a gente consegue levantar os sinais, ver a frequência que eles acontecem, em que ambiente e como eles acontecem, para, por meio de uma pontuação, pensarmos, essa criança pode sim ser TEA, ok? E aí encaminharmos para uma avaliação multidisciplinar. Isso deve ser feito, gente, o quanto antes, porque ainda que a criança não tenha um diagnóstico fechado, se ela tem um atraso em determinadas habilidades, características, a gente precisa de uma estimulação precoce, porque ela tem um déficit e quanto mais eu estimular, mais rapidamente ela vai melhorar, e para isso eu preciso de uma equipe interdisciplinar composta por fonoaudiólogo, que vai trabalhar a linguagem,
psicólogo responsável pelo comportamento, principalmente, né? Terapeuta ocupacional, coordenação motora. Muitas vezes eu preciso da fisioterapeuta também, a coordenação motora global. Eu tenho também profissionais que vão trabalhar seletividade alimentar, pode ser a fonoaudióloga ou terapeuta ocupacional. Se a gente pensar aí na ciência ABA, muitas funções dos profissionais, elas se interligam, né? O psicopedagogo, claro, para trabalhar a questão da aprendizagem, né? Por meio de estratégias como o TEACH, a PECS, né, que é a Picture Exchange Communication, que o fonoaudiólogo, vai trabalhar com a criança também para, quando ela não utiliza uma linguagem verbal, ela aprender formas de de mostrar o que ela quer, o que ela sente, o que ela precisa, ok? Então, pessoal, à medida que essas crianças chegam a profissionais que estão cada vez mais capacitados, eu tenho um diagnóstico mais precoce, o que automaticamente vai aumentar o número dessas crianças quando eu for fazer um registro de quantos deles existem no país. Por exemplo, antigamente, eu poderia ter várias crianças com TEA, que hoje são adultos, porém eram classificados como TEA leve. Quando a gente abre aí esse guarda-chuva, esse leque do espectro do autista, eu chamo de TEA indivíduos que têm características desde leve até mais graves. Então, o nível de dependência, o tanto que eles precisam de ajuda, é muito variável. E quando eu tenho um TEA leve, ele pode sim passar despercebido. E isso pode ter acontecido durante muitas décadas. Os hoje TEAs adultos podem nem saber que são. Eu posso ser TEA e não sei. Por exemplo, se eu pegar algumas características minhas, eu gosto de tudo muito alinhado, eu tenho uma tendência a não gostar muito de alteração de rotina. Se isso é levado muito ao pé da letra, quando eu tenho os meus 3, 4, 5 aninhos, mas é uma característica leve, talvez ninguém tenha percebido, porém se fosse mais grave, eu poderia ter sido diagnosticado com TEA. Quantas crianças não escolhem o alimento que vão comer, né? Então a gente precisa de profissionais muito especializados no olhar, no direcionamento do olhar, para entender até onde essa escolha dos alimentos que eu gosto e que eu não gosto pode ser classificada como uma seletividade alimentar, característica de um transtorno do espectro autista, ou é simplesmente uma fase que a criança está passando e os pais precisam de orientação para introduzirem vagarosamente cada vez um alimento diferente, entendem? Um atraso na fala, por exemplo. Hoje, se chega uma criança no meu consultório aos 2 aninhos, pessoal, puxando um gancho aqui, é extremamente importante que as pediatras encaminhem, que os pais procurem, que as professoras peçam para os pais levarem no fonoaudiólogo a criança que não fala aos 2 anos. A maioria desses casos que chega no meu consultório tem transtorno do espectro autista. Não é uma falta de estimulação. E como que eu sei isso quando essa criança chega? É claro que se é um autista grave, eu entendo o assunto, eu posso observar aquilo nos meus primeiros 10 minutos com a criança. Eu já sei dizer se ele tem características do autismo. Mas, se eu tenho um TEA que não é tão grave, não é tão comprometido, eu vou olhar o atraso na fala, mas não somente isso. Eu vou observar uma série de outras características que fazem parte do espectro. Eu vou conversar com os pais buscando dados de outros ambientes, como na casa, na escola. A criança faz contato visual, ela tenta conversar, interagir, ela olha quando você chama, ela gosta de brincar. Do que? Qual é o interesse dela? O que acontece se ela não seguir aquela rotina de todos os dias? Incomoda ela? Ela gosta muito de objetos que giram. Quando você dá um carrinho para ela, ela quer ficar brincando com as partes dele, a luzinha, a rodinha, ou ela usa ele com funcionalidade, brincando no chão ou na mesa, em qualquer lugar? Ela separa objetos por cor, por forma, ela segue algum padrão, ela tem muito medo de barulho, ela se incomoda, ela não gosta de areia,
ela tem 2 anos e já sabe as letras do alfabeto. Então, pessoal, é uma série de perguntas que me levam tranquilamente a pensar se essa criança apresenta sinais do espectro ou não. E se ela apresentar, obviamente eu não vou fechar um diagnóstico num primeiro momento, mas eu vou encaminhar para uma avaliação multidisciplinar. Se ela não veio de uma médica, de uma neuropediatra, de um psiquiatra, eu vou encaminhá-la para um médico me auxiliar, né, nesse diagnóstico fonoaudiológico e dar o diagnóstico dele, porque o meu diagnóstico fonoaudiológico vai ser atraso na aquisição da linguagem. Porém, no meu laudo, eu vou colocar que os sinais são compatíveis com o transtorno do espectro autista e vou descrevê-lo, ok? Essa criança vai ser estimulada. Mas e se ela chegar até o consultório e só tiver o atraso de fala, não couber em nenhuma outra característica do espectro, né? Tudo bem, ela também vai precisar de tratamento fonoaudiológico. Eu vou focar o estímulo nas habilidades da linguagem e vou orientar os pais como que eles têm que conversar com ela, sentar, brincar, ter o tempo, a importância de sentar-se com ela todos os dias, como isso deve ser feito, em que momento isso deve ser feito. Então, como eu disse para vocês, tanto num caso como no outro, a estimulação é extremamente importante. E então, um dos fatores que aumentaram a prevalência que a gente vê nos números de crianças diagnosticadas é a qualificação profissional, como traz essa matéria da G1 que eu estou tendo como base aqui para vocês, que ela é uma tradução do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, da publicação deles em março de 2023. Então, os profissionais capacitados, o conhecimento da população sobre esses sinais. Então, a mãe percebe muito cedo que alguma coisa está errado, alguma coisa não está se desenvolvendo como deveria e encaminha e busca uma avaliação ou pergunta para a tia, para a avó, para o vizinho e chega a uma conclusão de que ela precisa de ajuda especializada. Então, ela busca essa resposta, né, em algum lugar. Os centros de atendimento para o diagnóstico têm profissionais capacitados trabalhando neles, então até o serviço público, né, eles têm condições de diagnosticar muito mais cedo pelo acesso a esses protocolos científicos, e isso faz com que a gente acabe aumentando o número que nós vemos ali, né, 1 para 36, além de eu realmente acreditar que também aumentou o número de crianças com esse diagnóstico, a gente vê que alguns pontos ajudaram a mensurar, a trazer esse número tão grande e assustador quando a gente vê, impactante na verdade, né? Então, pessoal, a gente tem aí algumas hipóteses do que causa o autismo. De qualquer forma, a criança nasce com esse transtorno do neurodesenvolvimento. Não é nada que acontece após o nascimento dela, ok? Não é um fator ambiental na vida daquela criança, daquele indivíduo. Isso pode ter acontecido durante a gestação, tá? Então, nós temos aí várias pesquisas sobre a relação genética que está no gene da criança, né? Então, ela traz isso dos seus pais, avós, né, de algum outro familiar, e a gente também tem algumas pesquisas relacionadas ao uso de alguns medicamentos, mas isso não é comprovado ainda cientificamente. Temos muitos artigos e pesquisas sendo publicados, pesquisas em desenvolvimento para tentar descobrir a causa. E eu acho só importante lembrar para vocês uma questão que a gente teve um tempo atrás com relação às vacinas. Foi uma publicação extremamente infeliz de um médico que inclusive foi proibido de exercer a medicina, o diploma dele foi cassado, a licença dele, e ele teve que se reportar publicamente, porque ele fez uma associação completamente sem embasamento de que vacinas causavam o autismo. E isso não procede, não é verdade, só que apesar da retratação que ele fez, muitas pessoas acabaram se apegando a isso. Então, pessoal, não existe isso, vacina não tem relação nenhuma com o autismo, ok? É uma questão neurobiológica e quanto antes vocês perceberem, vocês têm que procurar um profissional qualificado, porque a intervenção precoce é extremamente importante para o desenvolvimento dessas crianças, tá bom? Vamos ficando por aqui por hoje. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, aproveite, ative o seu sininho e compartilhe com seus amigos. Foca na Fono!